trabalhos aqui no CT Carlos Castilho começaram bem cedo esse ano. Dia 2 de janeiro, o Grupo 1, formado na sua maioria por moleques de Xerém, já estava se preparando para o início da temporada. Já no dia 8, foi a vez do Grupo 2, formado pelos jogadores que disputaram o Brasileiro do ano passado e pelos reforços que foram chegando. O preparador físico Marcos Seixas explicou a dinâmica da preparação dos atletas nesse começo de ano. O pessoal da comissão técnica, preparação física, fisiologia, a gente entende que o necessário seria talvez mais uma semana, mas a gente também sabe da realidade do calendário do futebol brasileiro, enfim, e a gente está satisfeito com esse período de treinamento. A gente até antecipou a estreia de alguns atletas, né? A gente fez isso em função da observação da condição física que alguns já apresentaram logo no início dos treinamentos, e aos poucos a gente está incluindo os demais atletas. A gente está satisfeito, volto a dizer, com a condição deles, mas ainda vão demandar algum tempo para que essa condição chegue no ideal ou no que a gente considera uma condição atlética boa para os atletas e para a equipe durante o campeonato. A nossa pré-temporada ela não acabou, né? A gente ainda considera as 2 próximas semanas ainda fazendo parte da pré-temporada, é claro que já com jogos oficiais e com os atletas já participando de partidas oficiais. Juliano Spinetti contou como é feito o trabalho da fisiologia para começar uma temporada. É um momento que a gente trabalha muito, né, porque a gente tem vários focos de atuação. Um deles é colher o máximo possível de informações dos atletas que estão voltando de férias, né, que a gente já conhecia, mas estão voltando de férias, de um período de inatividade, de destreino. Então, como cada atleta chegou, né, em termos de condição física, e os atletas que estão chegando de outros clubes. A consulta, a investigação de como eles estão nesse momento é mais importante ainda porque a gente não conhece esses atletas. Então, são as avaliações, é investigar com os outros clubes, né, qual era o estado de saúde, de desempenho daqueles atletas. Junto a isso, né, o planejamento das cargas de trabalho, das cargas de treinamento, dos treinamentos, né, os conteúdos, né, quanto que a gente pode aplicar em cada momento, que é uma pré-temporada, mas é curta, é um pouco espaço de tempo para você conseguir elevar o nível de condição física do atleta, para trazer um nível competitivo, um nível de jogo, mas de forma mais segura possível, que você consiga, que esse atleta consiga treinar as 2 semanas que foram de pré-temporada. São esses pontos, os pontos mais importantes, e junto a isso, observar a resposta de cada atleta. Então a gente vai aplicar carga, o atleta vai ter uma assimilação dessa carga, vai ter uma tolerância dessa carga, a gente tem que observar quem está tolerando, quem está assimilando, para saber se a gente pode incrementar, colocar mais, ou se a gente tem que reduzir um pouco, ou tem que mudar a estratégia, né, para a gente conseguir que esse atleta chegue no início da temporada, nas dos jogos, na melhor condição física possível. E sobre a alimentação, a nutricionista Renata Faro falou como funciona o departamento de nutrição nesse início de ano. Na verdade, a gente começa essa preparação no ano anterior. Tem todo um planejamento em conjunto, né? Fisioterapia, fisiologia e os outros setores, né, envolvidos no planejamento. E a gente fala não só de uma parte teórica sobre o que a gente está, né, qual é o objetivo que a gente quer alcançar, ou os objetivos, mas também no grau de dificuldade, como é que a gente vai planejar isso, enfim. A gente vai ter um ano com um calendário estendido, isso requer um cuidado ainda maior. A nutrição, como o nome diz, né, a gente está aqui para nutrir os nossos atletas da melhor maneira possível, da forma de excelência. Então, na pré-temporada, é o período em que a gente faz a anamnese alimentar, para juntar com os dados que a gente recebe da fisiologia e do departamento médico, né, os exames bioquímicos, enfim, toda uma gama de dados que vão ser compilados para fazer a orientação nutricional individual, que nós estamos preparando. A gente já está com 99% dos nossos atletas
já com a sua prescrição individualizada, que é muito importante, uma vez que o atleta ele não está o tempo todo com a gente, então é muito importante que ele possa receber essa orientação para que no momento em que ele não esteja aqui no clube, ele possa continuar seguindo a orientação nutricional que é necessária para alcançar não só a sua melhor forma física, mas também, né, prevenir lesões, e se a gente tiver algum atleta que nesse período tem alguma intercorrência, essa orientação nutricional já é modificada. Então isso é o trabalho que a gente faz ao longo do ano, mas principalmente nesse início aqui, que é na pré-temporada. E Mano Menezes fez um balanço do trabalho do seu grupo durante a pré-temporada. No Brasil, a pré-temporada sempre é um pouco mais curta do que a gente gostaria, né? Esse ano ainda um pouco mais, porque os campeonatos estaduais começaram antes. Então nos obrigou a fazer um início com uma equipe mais alternativa para estender o trabalho com os outros jogadores, para não correr risco de não fazer uma boa preparação, que é o que todo mundo não quer nessa hora, não perder jogadores por lesão no início da temporada, que é sempre um prejuízo bastante grande. Então nós, mesmo nos colocando já para estrear a maioria dos jogadores diante da Portuguesa, nós vamos continuar em pré-temporada. Nós vamos ainda utilizar esses jogos que temos para continuar preparando bem, dando ritmo aos jogadores, dentro de uma margem de segurança, mas também numa necessidade de vencer. O campeonato é assim, você tem que fazer pontuação para estar entre os 4 primeiros, que é o regulamento, e esse é o nosso objetivo a partir de agora. Responderam bem, os jogadores se apresentaram bem, na sua grande maioria. Isso ajuda muito você ter um ponto de partida mais alto para você fazer a preparação adequada que precisa ter, né? Então, todos se empenharam muito, a gente conseguiu fazer quase que a totalidade daquilo que a gente queria fazer. Então, repetindo, usando os jogos ainda para dar um condicionamento final, eu acho que a gente tem condição de já apresentar algo bem positivo para o nosso torcedor. E nosso ídolo, Germancano, aposta num 2025 de muitas vitórias. A gente trabalhou incansavelmente para poder chegar na hora certa nos jogos. Muita dedicação no dia a dia, tanto de manhã como de tarde, na concentração, descansando bem, alimentando-se bem. Então, acho que a gente está muito ótimo para poder jogar, para poder começar a temporada com tudo. A gente sabe que tem que trabalhar bastante, porque a temporada é muito longa. Então, a gente se preparou da melhor forma, com as coisas que o professor quer. Então, acho que o caminho a gente já começou a fazer e esperemos dar muitas alegrias aos nossos torcedores.